Bom dia a todos, senhores vereadores, população presente. Vamos dar início à nossa audiência pública, a nossa quinta audiência pública com os funcionários públicos do município. Peço à segunda secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Bom dia a todos, bom dia aos nossos munícipes, aos nossos visitantes, a toda a população santa luziense. João Maia Bonfim. Presente. Edson Cícero Albino. Presente. Jacilene Moreira da Silva. Eronildo Paz da Silva Filho. Presente. Maria de Fátima Maia. Presente. Márcio Jorge Batista dos Santos. Presente. Maria Verônica Duarte de Oliveira. Presente. Vanderval Ferreira de Lima. Wesley Tiago Silva Amaral. Abertura da audiência pública sobre a proteção de Deus em nome do povo deste município, iniciando nossos trabalhos, declaramos aberta esta sessão, esta audiência pública para apresentação do relatório para a avaliação das metas fiscais no segundo quadrimestre de 2023. Como já está presente as autoridades que vai fazer a explanação da audiência pública, passo a palavra para a apresentação do relatório da meta fiscal ao senhor Igor Honorário. Então, com a palavra, o senhor, para fazer a apresentação da nossa audiência pública. Agradeço, presidente. Bom dia a todos. Saúdo a todos os presentes aqui em nome do presidente. Permito-me apresentar, sou Igor, trabalho na Tavares, minha empresa que presta assessoria há, graças a Deus, 18 anos, me orgulho muito disso. Sou contador por formação, formado pela Universidade Federal de Alagoas. Então, quero dizer, primeiramente, que é uma honra muito grande para mim estar aqui e poder falar um pouco acerca das metas fiscais. E é um assunto talvez um tanto complexo, um tanto chato, principalmente para quem não entende tanto dessa questão dos números. Mas eu queria dizer que, muito além dos números, é importante que nós, contadores, possamos extrair as informações do que diz respeito àqueles números e qual a importância realmente deles para a administração pública municipal, tá certo? E de alguma forma reflete também dentro das políticas públicas de saúde, educação, infraestrutura, assistencialismo e etc. Tá bom? Então, nosso objetivo aqui da nossa audiência pública é fazer a avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2023, certo? Segundo quadrimestre compreendido entre os meses de maio a agosto, contudo ele está pegando todo o resultado acumulado de janeiro até o mês de agosto, tá certo? Bom, meu objetivo aqui não vai ser necessariamente aqui a gente, em 30, 40 minutos, talvez no máximo, a gente se aprofundar tanto acerca das metas fiscais. Mas eu espero que o resultado, a mensagem acerca do quadro da avaliação das metas fiscais seja repassado para os senhores aqui, tá bom? Então, enfim, metas fiscais. Entenda o resultado primário e o resultado nominal, tá? Na economia, a eficiência na gestão fiscal é essencial para o crescimento econômico e bem-estar social. Nesta apresentação, vamos explorar os conceitos e as implicações das metas fiscais com foco nos resultados primário e nominal. Vale salientar que metas fiscais do resultado primário, via de regra, mediante elaboração de um projeto de lei feito pelo Poder Executivo, é encaminhado para o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, por sua vez, aprova a Lei das Diretrizes Orçamentárias, consequentemente, com o anexo das metas fiscais do resultado primário e nominal, para que, através deste, realmente seja executado. Voltou para o Executivo e sancionou, entendeu? Então, a LDO, que é um dos instrumentos de planejamento orçamentário, juntamente com o PPA e juntamente com a LOA, está pronto para que o município, de fato, possa executar as suas devidas ações, tá? Considerando sempre as metas do resultado primário e nominal, que a gente vai abordar, entendeu, ao longo dessa apresentação daqui. Enfim, qual a jurisprudência que todo ente público municipal tem em relação à questão das metas fiscais? Primeiro, não é caráter facultativo, e sim de caráter obrigatório, tá? Caráter
caráter obrigatório contido na Lei 101, de 4 de maio de 2000, também é chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Tá? Dentro da seção 2 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, esse é o artigo 4, a linha F, parágrafo 1º, integrará ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias o anexo das metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário, montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os 2 exercícios seguintes. Certo? Então, dentro da LDO dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, consta a obrigatoriedade específica da apresentação dos valores obtidos das metas fiscais dos resultados primário e resultado nominal. O que são metas fiscais? O que são metas fiscais? Nossa definição de forma básica e bem objetiva: conjunto de objetivos fiscais que deverão ser alcançados pelo governo em um determinado período, e normalmente é de um ano. Objetivos e metas, entendeu? Lei de diretrizes orçamentárias, como já fora falado aqui especificamente. Tá? Objetivo das metas fiscais: estabelecer as receitas e despesas do governo e a forma como esses recursos serão alocados entre diferentes setores da economia, visando um equilíbrio nas contas públicas. Se a gente fosse mais ou menos fazer um comparativo, né, sair um pouco dentro dessa esfera pública, a gente poderia dizer que a LDO, tá, ela estabelece as regras do jogo. Ou seja, para resolução de tantos problemas que existem dentro de uma sociedade, problemas de educação, saúde, infraestrutura, assistencialismo, a própria manutenção da página pública, consequentemente também, a título de exemplo, a manutenção da Casa Legislativa, certo? Tudo isso deve ser planejado mediante as regras do jogo, como eu coloquei aqui, certo? Ou seja, quais seriam os recursos disponíveis dentro daquele exercício especificamente e possivelmente para os 2 exercícios subsequentes que permitirão que todas as ações planejadas pelo Poder Executivo de fato venham a ser executadas, certo? Basicamente isso. Como são definidas as metas fiscais? As metas fiscais são estabelecidas pelo Poder Executivo, tem como base aqui o Orçamento Geral da União. Falei da União aqui, entendeu? Porque é uma coisa mais majoral, mas aqui também quem estabelece é o próprio Poder Executivo Municipal, que é de fato quem executa as ações. Também são influenciados por sinais econômicos, políticas públicas e dentre outras variáveis. Desafios na implementação das metas fiscais. Eu coloquei aqui essa parte do cenário econômico, que é bem interessante para a gente fazer um pouco de abordagem, tentar entender também acerca das metas fiscais. Eu falei aqui um pouco da volatilidade, ou seja, variação de preços de um ativo ao longo do tempo da economia. Pode dificultar o alcance das metas fiscais, tornando necessários ajustes durante a execução do orçamento. A título de exemplo, a pandemia recente do coronavírus. Certo? Por que eu estou citando aqui especificamente a pandemia? O que é que aconteceu na prática com os preços de combustível, preço do alimento, preço do gás, do GLP? Tá? Isso, infelizmente, aumentou. Se aumentou, não aumentou só para a população, aumentou também os gastos que o município executa mediante o orçamento que é aprovado por esta casa aqui. Então, se nós temos um orçamento que está determinado em que a arrecadação ela terá uma expectativa de arrecadação de até determinado valor, naturalmente espera-se que aquilo que vier a ser executado tenha uma certa coerência em relação àquilo que se previu arrecadar. Quando da pandemia, aquilo meio que escorreu pelo ralo. Por quê? Porque os gastos, inevitavelmente, além de terem aumentado, outros gastos também passaram a existir. Então, ações, por exemplo, como sanitização, eu acredito que aqui no município de Santa Luzia do Norte deu a ter tido, né? Sanitização, tudo para evitar, entendeu, a questão da proliferação do vírus especificamente, né? Aquisição de máscaras, aquela NG95, eu acho, eu esqueci, né? Que são as máscaras que faziam realmente o combate ao coronavírus, né? Adquiridas com recursos públicos a um custo alto, especificamente, né? Então, dentro do cenário econômico, a pandemia realmente ele tem uma influência direta em relação
as metas fiscais, tanto do resultado primário quanto do resultado nominal. Institucional. A complexidade da gestão fiscal exige uma estrutura institucional robusta e capacidade para a formulação e execução das políticas públicas que viabilizem as metas fiscais. Fatores políticos, pressões de grupos de interesse e influência dos poderes podem interferir no cumprimento das metas fiscais e comprometer também a gestão fiscal. Né? Vamos avançar aqui e eu vou falar um pouco acerca do resultado primário, né? E aí a gente realmente começa a entrar dentro do objetivo aqui da nossa audiência pública. O que é o resultado primário? Diferença entre a arrecadação e o gasto do Estado sem os juros da dívida pública. O resultado primário afeta o montante da dívida do município. E aí, nesse momento, eu queria fazer um leve comparativo em relação ao orçamento público municipal e em relação, por exemplo, ao nosso orçamento familiar. Então, vamos imaginar uma pessoa, um civil qualquer, ganha a quantia de R$2.000 por mês. Anualmente, ele vai ter R$26.000, considerando o 13º salário. Né? Então, nesse aspecto, o limite de gastos dessa pessoa é de R$26.000 ano. Então, ele tem aí, por exemplo, a sua expectativa de arrecadação, que é o salário que ele ganha. E, naturalmente, ele vai precisar planejar aquilo que ele vai executar durante determinado período, tá? Considerando aquilo que ele ganha. Se o cidadão ganha 2.000 e executa em determinado momento 2.500, ele já está com um déficit de 500. Ou seja, uma dívida já foi contraída sem que ele houvesse condição financeira para que ele arcasse com isso. Certo? Então, de R$26.000, eu vou citar um exemplo. Se ele comprar um telefone mais robusto, né, um telefone celular mais robusto, ele não vai ter condição financeira de pagar. Se ele comprar um cartão de crédito, por exemplo, que foi o meio obtido por ele, ele vai dever ao cartão de crédito. Ele não vai ter dinheiro para pagar, porque isso aí é cálculo meramente matemático. Isso não é nem meta fiscal, isso é cálculo matemático. Quem ganha 26 não consegue pagar 30. Quem ganha 30 não consegue pagar 35. E assim sucessivamente. O que é que vai acontecer? A administradora do cartão de crédito vai cobrar juros. Além de cobrar a dívida que ele ficou, vai fazer a cobrança de juros. O que é especificamente o resultado primário, e tem um slide também que vai abordar bem, tá? Exatamente isso que eu estou dizendo. Seria o resultado, a economia financeira que este cidadão deveria ter dentro do exercício em questão, que equalizar para pagar aquele juros sobre a dívida que ele fez, que ele não teve condição de honrar. Basicamente isso. Quem ganha 26 e contrai 30 de dívida, não vai pagar 30, vai pagar 31, vai pagar 32, 33. Tá? Esse acréscimo a gente pode chamar de juros da dívida pública, e aí a gente volta para a nossa situação e o objetivo aqui da nossa meta fiscal. E aí ele vai precisar equalizar. Quem ganha 26, eu vou precisar economizar 1, 2 por mês, 500, enfim, quanto é que vencer, para que ele tenha condição de, ao final do exercício, mediante o acordo que foi feito entre ele e a instituição financeira a qual ele devia, né, tenha condição de pagar, além de um pedaço daquela dívida, tá, os juros que vão incidir sobre ela, que é exatamente o resultado primário. Basicamente, o resultado primário é isso. Quero, inclusive, senhores, em havendo qualquer tipo de dúvida da parte dos senhores, podem parar a apresentação, entendeu? Para que a gente tente esclarecer o máximo possível, tá? Balanço orçamentário. Balanço orçamentário é um dos anexos que está previsto lá na Lei 4.320, que é a Lei de 1964. Que lei é essa? Lei que institui normas de direito financeiro a aplicar à União, Estados, municípios e o próprio Distrito Federal. Certo? Essa lei, ela fala, entendeu? O balanço orçamentário é inclusive um dos anexos que está previsto, né, exigido, a título de exemplo, pelo Tribunal de Contas do Estado. Tá? Para que serve o balanço orçamentário? Para que a gente faça a devida demonstração entre aquilo que foi previsto de receita, bem como o que foi arrecadado a título de receita em comparativo ao que foi previsto e a demonstração do que foi executado com aquilo que foi devidamente previsto.
Basicamente isso. E aí eu volto a falar daquela situação. Aquele cidadão que ganha R$26 mil por ano, quanto foi especificamente que ele obteve de receita ao longo de um determinado período? Com base nisso, ele vai fazer a previsão daquilo que ele vai gastar. E vai fazer a divisão da parte daquele dinheiro que ele ganha, vai ser custeado de energia elétrica, é combustível, é lazer, é pagamento de água, é o gás, certo? Enfim. Então, a previsão é a realização da receita municipal. Em comparação àquilo que foi previsto, vai permitir acompanhar a arrecadação dos recursos públicos, certo? A parte da despesa vai permitir acompanhar a aplicação dos recursos públicos. Equilíbrio das contas municipais é buscar o equilíbrio entre receita e despesa, ou seja, não se pode, de regra, se executar mais daquilo que a gente tem previsão de arrecadação, tá? Com base nisso, a gente tem o baseamento desse ano, ou seja, vai fornecer informações para que a administração pública tome determinadas decisões a respeito das políticas públicas que venham a ser executadas. Por fim, transparência, que é fazer o demonstrativo para toda a população, né, de como está a receita e como estão os gastos específicos executados pelo município. E aí a gente vai agora para os dados coletados especificamente até o segundo quadrimestre do município de Santa Luzia do Norte, tá? Aqui a gente tem a divisão primeiro das receitas correntes e das receitas do capital. Vale a pena uma leve explanação do que são receitas correntes e do que são receitas de capital. Receitas correntes, via de regra, são aquelas receitas que são destinadas à manutenção da máquina pública, certo? Ela está subdividida aqui, entre os grupos de receita tributária, receitas de contribuições, receitas patrimoniais, receitas de serviço, transferências correntes, demais receitas correntes e ainda as receitas intra-orçamentárias, que são aquelas receitas que são que ela gira, na verdade, entre órgãos dentro da mesma administração pública, a título de exemplo, o regime próprio de previdência, certo? E as receitas de capital são aquelas destinadas a financiamento de despesas de capital. Então, a título de exemplo, acho que não é todo dia que se constrói uma escola, não é todo dia que se constrói um posto de saúde, não é todos os dias que se asfalta uma rua, ou pavimento asfalta, né? A pavimentação asfalta ou pavimentação granítica. Não é todos os dias que se constrói um centro de referência de assistência social, por exemplo, CRAS, ou ainda CREAS, tá? Ou toda e qualquer obra realmente de um valor, de um certo volume, tá? Para isso é necessário que haja arrecadação de receitas de capital. Normalmente são receitas que os municípios vão pleitear junto ao governo do estado ou ainda junto ao governo federal, mediante, por exemplo, emendas dos deputados, emendas dos senadores, né? Convênios firmados especificamente dentro dos ministérios da cidade, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, ainda que venha a ser, tá? Então, através das receitas de capital, o município vai executar as chamadas obras de capital. Através das receitas correntes, vai haver a manutenção da máquina pública. É o recurso do combustível, é o recurso da remediação, da merenda escolar, é o recurso da folha de pagamento, é o recurso destinado ao pagamento dos encargos sociais, é o recurso destinado ao pagamento do subsídio dos senhores vereadores, da chefe, é o prefeito aqui, não é isso? Prefeito, do prefeito. Eu confundi com o que eu sei, não é o prefeito, né? Então, enfim, isso de fato são despesas que vêm a ser executadas com recursos decorrentes das receitas correntes, tá? Subdividida aqui dentro desses grupos que eu falei para você. Então, do ponto de vista de previsão, foi previsto aqui R$60.730.000. Tá? Lembrando que toda essa previsão, considerando o princípio da anualidade, ela serve para que seja executada durante todo um exercício financeiro e não especificamente dentro daquele quadrimestre que é o que nós estamos apresentando, ok? Dentro dessa previsão aqui, o município executou o equivalente a
57,57 do orçamento, que corresponde a 34.960.000. Certo? Acho que vale aqui uma boa observação em relação às receitas tributárias aqui. Do total previsto de 1.051.051 foi arrecadado 1.530.000. Então, a meta em relação a foi extrapolada em 45,55%. Então, isso do ponto de vista de arrecadação para o município, eu julgo algo positivo. Certo? Até aí, sim. Vamos avançar. Em relação às despesas do segundo quadrimestre, a gente também tem as chamadas despesas correntes e tem as chamadas despesas de capital, certo? E ainda temos aqui a reserva de contingência, que ela serve, como o próprio nome já estava dizendo, para contingenciar determinados tipos de despesas que venham a ser executadas pelo poder público, que não vem ao caso da gente se aprofundar tanto dentro dessa audiência. Então, para a nossa despesa total prevista de 61 milhões, a execução foi de 38.941.000. Isso correspondeu a 63,33% do total. Ok? Vamos avançar aqui em relação ao resultado primário. Eu vou primeiro passar esse slide, daqui a pouco eu volto para esse, para a gente fixar bem em relação aos resultados obtidos do resultado primário, com base nesses valores aqui arrecadados de receita e os valores executados de despesa. Então, o resultado primário decorre da comparação entre receita e despesa no período de análise. Porém, ela estabeleceu alguns conceitos para que possamos fazer essa comparação. Primeiramente, resultado primário, utilização de receitas e despesas primárias e não das receitas e despesas totais. Ou seja, não se deve considerar, ainda que o município tenha arrecadado isso de forma efetiva, todos aqueles valores para que a gente considere essas receitas como receitas fiscais primárias. Tá? A própria lei, ela trata de estabelecer um conceito do que são receitas primárias e do que não são receitas primárias. Dentre elas, ele aqui, devemos entender que a receita total menos as receitas financeiras, ou seja, os valores que de forma obrigatória são aplicados dentro do mercado financeiro, tá? E ainda menos as receitas de alienação de bens vinculados ao RPPS do ente, certo? Por despesa primária, devemos entender que é a despesa total menos as despesas com juros da dívida, tá? Que é a execução orçamentária do exercício, mais os pagamentos extra-orçamentários de resto realizados também dentro das mesmas categorias. Dentro desse aspecto aqui, e considerando essas receitas arrecadadas e as despesas executadas, nós chegamos de fato a esses valores aqui. Ou seja, tivemos uma receita primária de 34.464, uma despesa primária de 32. O nosso resultado primário aqui, ele foi positivo em 2,059, onde a meta fiscal estabelecida foi de R$520.000. Certo? É importante, senhores, explicar mais uma vez, enfatizar que essa meta daqui, ela é uma meta anual. Pode acontecer, por exemplo, eu já apresentei outras audiências públicas em que dentro desse momento aqui, a meta fiscal ela não está ainda sendo atingida. Contudo, eu repito, o exercício está em curso. Se o exercício está em curso, novas despesas referentes àqueles gastos que foram executados lá atrás, não honrados, né, e parcelados com a incidência dos devidos encargos, né, vai ser quitado um pequeno pedaço daquele valor mensalmente. E mensalmente, naturalmente, também juros da dívida pública serão executados. Então, dentro desse aspecto aqui, a gestão ela conseguiu um resultado aqui positivo de R$2.059.000, onde a meta estabelecida foi de R$520.000. Certo? E aí, já está acabando, vamos partir para o resultado nominal. O que é o resultado nominal? É a diferença entre receita arrecadada pelo governo e os gastos com a dívida pública. E aí eu quero voltar aquele exemplo que eu falei aqui para os senhores, acerca do cidadão civil normal que ganha R$2.000 mês, totalizando 26.000 ano, e executa um valor superior àquele que de fato ele arrecada. Esse valor excedente, a quitação de um pedaço do valor que ele executou de forma excedente, a gente vai chamar de meta fiscal estabelecida para o resultado nominal. Os juros da dívida,
é a economia que é realizada para a quitação dos juros incidentes sobre aqueles gastos que foram executados em determinado período de forma excessiva. Certo? Então, trocando em miúdos, quem ganha 26 mil reais por ano não pode executar 40. Se ele executa, ele tem aí uma dívida contraída de 14. Esses 14, vamos imaginar que eles se tornem em 20, ou seja, 14 do valor principal, mais 6 dos juros da dívida. Esses 14, a gente vai chamar de resultado nominal. Esses 6 a gente vai chamar de resultado primário. Né? Naturalmente, esse valor excedente, tanto dos juros da dívida calculados no momento do reconhecimento da dívida, quanto do valor principal, ele vai ser fracionado em alguns anos, 1 ano, 2, 3, 4, 5, entendeu? E aí, naturalmente, vai depender da capacidade de pagamento do município. É por isso que anualmente se manda um projeto de lei para esta casa, e esta casa trata de fazer a votação e a consequente aprovação, né? Que ele está dizendo, olha, o valor que eu devo, entre outras palavras, eu só tenho condição de quitar dentro do exercício o valor X. E aí ele vai, entendeu, cumprindo até de fato acontecer a quitação da dívida. Consequências. Esse resultado é relevante para que se avalie a capacidade que o governo tem de financiar a dívida pública e gerar superávit. Quando o resultado é negativo, o governo tende a aumentar ainda mais a sua dívida. Certo? Desafios de implementação. A gestão da dívida pública é complexa, considerando variação de juros, inflação, taxa de câmbio e outros fatores que interferem no mercado financeiro. Administrar a dívida requer, de fato, ajustes constantes, certo? Para que não aconteça, por exemplo, situações, como eu falei aqui inicialmente, em relação à pandemia. Naquele momento da pandemia, senhores, eu pergunto, o que é mais importante? Combater o vírus e evitar mais óbitos do que a gente sabe que aconteceu, ou a gente fazer o cumprimento das metas fiscais? Acho que essa pergunta é bem óbvia, inclusive, de termos uma resposta totalmente coerente. Né? Por isso que fala realmente que a administrativa ela requer ajustes constantes. Porque nada daquilo que se prevê, eu prevejo que durante o exercício vou arrecadar X. Quando você vai para a execução e o acompanhamento daquilo que você previu, você está arrecadando X menos 1, X menos 2. O que é que você precisa fazer? Ajustar. Como é que você ajusta, entendeu? Dentro das políticas públicas e passa de fato a avaliar quais são as reais necessidades do ente público. No momento da pandemia, a urgência de aplicação dos recursos era totalmente dentro da Secretaria Municipal de Saúde, administrada pelo Fundo Municipal de Saúde. Então não faz sentido nós termos uma meta fiscal estabelecida para resultado primário e nominal, cumprir a meta fiscal e deixar realmente a saúde de lado. Isso aí se chama prioridades. A prioridade está estabelecida dentro das diretrizes orçamentárias, obviamente. Ok? Lucas, canal descarregando. Som de atenção. Vou continuar, não é possível que ele vai descarregar. E aí eu trouxe esse resumo daqui em relação aos valores que foram obtidos nas metas fiscais. Tá? Dentro do segundo quadrimestre, o nosso resultado primário obtido foi de 2,59, onde a nossa meta foi de 520. O resultado nominal obtido foi negativo em 489, onde a meta seria 295. Tá? Se eu trouxer aqui uma proporção, esse valor aqui obtido do resultado primário, ele corresponde a 3,96 excedente daquilo que foi previsto. Então é algo de fato positivo. Tá? Já o resultado nominal, não. A perspectiva, né, de redução dos valores da dívida, vale salientar mais uma vez, as metas são anuais, foi de uma redução de 295, contudo o resultado ele foi negativo em 489 mil reais. Então, nesse aspecto, a administração pública caberá a eles, né, a rever gastos, rever situações para que de fato as metas fiscais elas venham a ser devidamente honradas. Certo? Bom, conclusão e considerações finais. A implementação das metas fiscais é um desafio complexo, mas crucial para o desenvolvimento econômico e social. As políticas públicas devem estimular um ambiente propício à estabilidade fiscal com metas claras e transparências dentro da gestão pública. Quer dizer, não adianta estabelecer, reconhecer uma dívida de um montante alto, dizer que vai pegar essa dívida e vai equalizar ela ou sancionar
dentro de um curto período de tempo, e na prática isso fica comprometido. Não adianta. O que é que vai adiantar? Devo 1 milhão e digo que vou fracionar esse 1 milhão de reais em 2 anos. O que é que vai adiantar? Vou mandar um projeto para esta casa vai ler, apreciar, votar, aprovar, volta para eles, lei sancionada, vamos à prática. Na prática, será executado, né? Será arrecadada receita, serão realizadas despesas e a expectativa da quitação daquele montante reconhecido em um curto período de tempo. Mas não adianta estabelecer um curto período de tempo chamado de meta fiscal se não poderá ser cumprido, tá? Entendeu? É por isso que é importante que se tenham metas claras. É melhor você quitar um pedacinho, mas quitar, do que você prever que você vai quitar um montante todo e de fato não vier a ser executado, certo? Por fim, senhores, só um slide final, já acabei essa apresentação, tá? Trago uma frase aqui de Mike Lehman: dar o melhor de si é mais importante do que ser o melhor, certo? Quero agradecer aos senhores, quero abrir espaço para perguntas. Agradeço, presidente, a oportunidade, agradeço ao escritório, entendeu? Ao qual eu, graças a Deus, já estou há 18 anos, pela oportunidade também, e me coloco inteiramente à disposição dos senhores. Senhores vereadores, o senhor gostaria de fazer uso da palavra? Bom dia a todos, bom dia aos senhores vereadores, bom dia a todos os amigos que estão aqui prestaram o serviço técnico a essa casa. Muito embora a gente não sou economista, não sou doutor, mas os olhos de quem olha, torna-se a claridade, eu vou dizer isso, a claridade de quem está no escuro. É totalmente algo desconhecido para mim, porque número, como você falou, é algo difícil de entender, mas eu vou fazer uma pergunta. Eu já trabalhei em outras gestões, eu fui em gestão pública, eu fui todos aqui, conhecimento de todos, eu fui chefe de gabinete na gestão do prefeito Edson Mateus. Pode-se o prefeito ou o gestor público fazer uma provisão dentro de uma gestão orçamentária, ele manda para essa casa, como você falou, um projeto de lei para a execução de uma praça, mas ele não tem esses recursos ainda. Ele pode fazer a provisão dentro daquilo que o município, que ele acha, como você falou, ele acha que o município vai arrecadar para executar esse trabalho, manda para casa, a casa aprova, manda para ele sanciona e vai executar. Mas faz a provisão ainda de 4 ou 5 meses para esses recursos chegarem. Essas metas fiscais que é mandado para a Câmara de Vereadores, para a execução dessa praça, ou de um CRAI, seja de qualquer prédio público, pode ser feito dentro desse orçamento, sem que depois que a Câmara aprova a LOAS e a LDO? É o seguinte, eu agradeço a pergunta, é uma pergunta super interessante. Vamos primeiro entender e explicar para as pessoas que estão aqui que o poder público ele só pode executar aquilo que estiver devidamente autorizado. Isso aí é fato. Não é como no nosso orçamento familiar que a gente gasta como a gente acha que bem entende. Se eu não quiser pagar minha conta de energia, entendeu? Eu pegar o dinheiro e doar para minha filha, eu vou sem problema nenhum. Mas isso é um problema mesmo, né? Dentro da administração pública, só se pode executar aquilo que estiver devidamente previsto. Como é feito isso? Mediante um projeto de lei dizendo que a ação tal será, há uma expectativa de ser executada com recurso tal. Se isso não tiver, não pode executar. Mas pode-se fazer ajustes a esse orçamento que já fora aprovado de forma prévia? Sim. O orçamento, ele não é a expressão 100% verdadeira, porque não se executa tudo aquilo que previu. Eu acho que todo gestor público gostaria, dentro daqueles 60 milhões ali, construir uma escola, construir um posto de saúde, construir um CRAS, asfaltar ruas, né, ou pavimentar, né? Acho que todo gestor público adoraria fazer isso para tornar realmente a cidade mais bonita, mais agradável, né? Atender a todos os anseios da população. Nesse aspecto, quando você não tem uma previsão e ainda assim você quer executar uma despesa,
A única forma de se há, pelo menos eu entendo dessa forma, é mediante a abertura de um crédito especial, também enviado através de um projeto de lei do Executivo para esta Casa, para que seja votado, aprovado, sancionado, e aí sim o chefe do Executivo passe a executar as devidas despesas. Eu só conheço de fato essa forma. Eu agradeço pela resposta. Eu vou dizer, falar aqui, peço aqui o presidente, e como vereador, eu tenho o livre-arbítrio de fazer a pergunta, de fazer aquilo que eu quero dizer. O doutor Mércio tem uma audiência pública foi presidente. Mas, com todo respeito, não o conheço, vi ele pela primeira vez, mas apesar de eu não entender nada sobre números, mas qual é o seu nome? Igor. O Igor, hoje, assim, eu falei, até acionei com o diretor da casa aqui, o senhor foi uma espécie de professor. Muito detalhadamente eu aprendi um pouquinho com essa explicação tão boa que você falou aqui. Então, está de parabéns você e o escritório. Está de parabéns por ter um funcionário à sua altura e seu quilate. Obrigado, senhor vereador. Fico muito lisonjeado. Muito obrigado. Uso da palavra, senhores vereadores. O vereador João Maia. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esse momento, em nome do presidente, saudar todos os vereadores, a população presente. Quero registrar a presença do meu amigo Mendes, que olhou para mim. Obrigado, Mendes, pela presença. E quero continuar falando e dizendo o seguinte: isso é um momento ímpar para a população santaluziense, porque é o momento de mexer no bolso deles, certo? Era importante a população santaluziense estar presente. Nós o representamos, senhor, mas seria importante a presença da população para ouvir. E se falou muito em LDO, em PPA, em LOA, nomes para a população, nomes difíceis, né? Eles não vão saber conjugar esse verbo. É um verbo um pouco complicado. Isso fica para a alçada de Vossa Excelência. Né? Estamos falando aqui de um quadrimestre, do segundo quadrimestre, que envolve os meses de maio, junho, julho e agosto. É isso, doutor? Sim, perfeito. Perfeito. Então, é o dinheiro que entrou nesse período e o que saiu desse período, mesmo quando você fez ali no slide, mostrou que o montante anual e usando dentro daquele período que foi usado naquele período. Bem, como eu também faço parte da população, mesmo sendo vereador, eu gostaria que o senhor fosse mais assim, falasse um linguajar um pouco mais rasteiro para a população, que a população possa entender bem o que é receita e despesa, o que entrou no município e o que saiu do município, certo? Fale um pouco do superávit também, e se nós estamos dentro da nossa lei de responsabilidade fiscal. Perfeito. Falar um pouco de receita e despesa, primeiramente a gente precisa falar, né? Na verdade, é o grande pilar do orçamento público, né? Você estimar aquilo que você pretende arrecadar dentro dos mais diversos grupos, né, de receita, como isso que você aqui. E com essa estimativa, você prevê fazer uma expectativa daquilo que você vai executar também dentro daquele determinado período. Então, o dinheiro pago pelos contribuintes, pelas empresas, a título de ISS, a título de IPTU, a título das taxas que pagam, entendeu, ao poder de polícia, né? Isso são consideradas receitas dentro do grupo específico de receitas tributárias.
Por lei, todo recurso público ele tem que obrigatoriamente estar aplicado dentro do mercado financeiro. Tá? Essas receitas, esse pequeno rendimento, né, como se fosse uma poupança, são as chamadas receitas patrimoniais, que também estavam contempladas em um daqueles grupos, dentro de um dos slides que foi passado aqui. A maioria dos municípios sobrevivem decorrente das transferências, chamadas transferências constitucionais legais, que são os recursos do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, né, que é o valor repassado a depender do coeficiente estabelecido pelo governo federal, mediante a população, para que seja destinado o recurso, ou seja, nem tão pouco, nem muito, é isso, dentro do padrão, para que o município pegue esse recurso oriundo dos pagamentos feitos pelas empresas a título de imposto de renda e IPI, tá? Que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Tá? Isso compõe o FPM. Dentro do Estado tem os contribuintes, os mercadinhos da vida aqui, que pagam ao governo do Estado o ICMS. Quem tem o seu carrinho paga ao Estado o IPVA, certo? Então, essas são as chamadas transferências constitucionais. Aquilo que não se enquadrar, a gente poderia chamar de outras receitas. No final das contas, todo acréscimo patrimonial, financeiro, que ingresse dentro dos cofres municipais, a gente pode chamar de receita. Eu falei uma parte mais técnica, tá? Porque nós precisamos fazer a separação dentro dos grupos específicos de receita, certo? E tudo aquilo que é executado, o pneu que é trocado do transporte escolar, responsável pelo transporte, lembra das crianças da rede fundamental, o abastecimento do veículo para transportar as crianças, a aquisição das merendas, da merenda escolar para ser destinada às escolas da rede municipal de ensino fundamental e ensino infantil, EJA pré-escola, ensino especial também, tá? O pagamento da folha dos servidores públicos, dos assessores, do contador, do advogado, do administrador, do médico, do enfermeiro, os encargos sociais que incidem sobre isso, certo? O papel das escolas, a caneta, a medicação, a seringa, o soro fisiológico, etc, etc. Então, isso, senhor vereador, nós podemos chamar de despesas, tá? Falando de forma bem, tentando, na verdade, espero ter conseguido alcançar o objetivo solicitado por Vossa Excelência. Isso nós chamamos de despesa. Executa-se, ou seja, pega-se a parte daquilo que se arrecadou dentro daqueles grupos específicos, posso custear essa despesa com esse recurso daqui e entra dentro de uma outra situação, que é a estipulação de recursos. Eu não vou me aprofundar tanto nisso aqui, mas a via de regra seria isso, tá? O superávit que o senhor falou seria uma diferença positiva daquilo que se arrecada versus aquilo que se executa. Eu faço questão de trazer aqui um exemplo. Aquela pessoa que ganha R$26 mil por ano, como eu expliquei aqui, se acontecer algum serviço extra para esta pessoa, para este cidadão, e ele ganha R$4 mil a mais, ele tem 4 mil, teoricamente, de superávit, caso ele mantenha a sua despesa também dentro dos 26. Então, esses 4 que, teoricamente, foi arrecadado, mas não foi executado, nada foi feito com esse recurso. Então, esse dinheiro está devidamente em conta para que venha a ser executado dentro do exercício subsequente. Isso aí, de fato, seria a questão do superávit financeiro. Tá? E tem ainda um outro tipo de superávit, que é o superávit orçamentário, que é a diferença positiva daquilo que se arrecada menos aquilo que se executa. Quem arrecada 1 milhão, se executar 900 mil, você tem aí 100 mil reais de superávit orçamentário. Tá? Isso, do ponto de vista de responsabilidade fiscal, é interessantíssimo, porque vai demonstrar à administração a responsabilidade fiscal em não executar despesas com valores superiores àquilo que foi executado. Seria basicamente isso. Não sei se eu consegui, senhor vereador, atingir a vossa resposta. Eu estou satisfeito com a sua resposta. Talvez não seja assim tão gentil como foi o Nando, com Vossa Excelência, não atingiu o ápice da gentileza, mas eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito porque. Não vi uma parte bem rápida. Falou em superávit aí, eu queria que o senhor me ajudasse. Organizamentos
Eu nunca tive que superar, eu só no desce. Se puder me ajudar. Uma coisa que eu vou falar aqui também, e a gente pode comparar, até o próprio escritor, mas eu acho que é uma tese bastante eficaz dentro da contabilidade, é quando você compara a nossa casa, a despesa da nossa casa, a entrada e a saída da nossa casa com os entes, tanto faz municipais, estaduais ou federais. Isso é uma relação muito parecida. Claro que uma diferença de número muito grande, mas é muito parecido, né? Você veja quanto você ganha por mês, então você tem que gastar menos do que você ganha. Quando eu provoquei o novo amigo, foi para que ele esclarecesse isso também para nós aqui, como para o nosso município. Eu tenho certeza que a gestão do nosso prefeito é uma gestão bastante equalizada, consciente. Ele é um cara que tem isso. Eu queria ouvir de você, que você tivesse dito que o meu prefeito, o nosso prefeito, está trabalhando com seriedade, com números e tratando bem o nosso dinheiro, certo? Mas estou super satisfeito com a sua resposta. Quero novamente agradecer a Deus por ter trazido você aqui. Você é uma pessoa muito competente e esclareceu demais, tanto para mim como para os colegas e também para o pessoal que está aqui presente. Muito obrigado do meu coração, do meu coração. E espero que a gente possa depois tomar um café e conversar mais um pouco. Obrigado, Mascara. Mas também desejo fazer uso da palavra, mas o vereador. Essa palavra, A vereadora Zia Pérez. bom dia a todos, mais uma vez. Bom dia aos nossos munícipes, aos nossos visitantes, a toda a população santaluziense. Gostaria tão somente de agradecer a empresa que veio aqui, né? Prestar esse serviço. Como já disse o nosso colega, a audiência pública é um resultado positivo de tudo aquilo que é realizado no município, né? Então, hoje eu quero agradecer dizendo e passando as palavras do nosso colega. Quanto foi importante, diante de todas as audiências públicas que já tivemos aqui, o conteúdo que você colocou. É muito importante se colocar, se pontear, para que a gente tenha um entendimento melhor. Sabemos que esse entendimento maior é seu, é da empresa. E nós, para alcançarmos esse entendimento melhor, essas explicações que você colocou nos fez me chamar realmente de professor. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos vocês, que esse conteúdo que foi abordado hoje possa ser visto, não somente por mim, mas que a população possa participar, não somente os vereadores, mas a população possa participar dessa audiência, que é muito importante para nós. Obrigada. Agradeço mais uma vez. Mais um vereador. Uma palavra, senhor presidente. Vereadora Maria do Vale. Quero aqui agradecer pela explanação, né, que foi muito construtiva, pelo Igor, não é isso? Isso. E Mércio, que é o mentor, né? Isso. É o mentor. Nome de tudo. Isso. E a empresa Tavares, tive a honra de trabalhar com vocês quando fui secretária de assistência. Sei da responsabilidade que essa empresa tem e por isso me faço satisfeita pelas perguntas dos nossos pares e agradecer a Deus por vocês estarem aqui hoje, trazendo um pouco ou muito de esclarecimento para essa população. Então, muito obrigada e satisfeito por tudo. Eu que agradeço, vereador. Passo a palavra aos senhores vereadores para falar isso. Perdão. Passo a palavra aos senhores vereadores que estão na sessão ordinária. Passo a palavra aos senhores vereadores
bem explicado, embora que não vai receber salário, porque esse foi a melhor do que eu estou mesmo, mas eu vou cortar o seu salário no dia 20, não pode fazer isso, eu estou brincando, meus parabéns pela boa explanação. Eu não fiquei com dúvida, apenas eu queria tentar, deixa eu ver se eu consigo explanar o que eu quero entender. Sobre o superávit de 2 milhões, que nesse período, se não me engano, nesse período de janeiro a agosto, eu acho que eu entendi dessa forma, mas não conseguimos abater uma meta de 280 e pouco, e ele não chegou a ser avaliado mesmo com superávit, eu entendi dessa forma. Não sei se eu estou errado. Se tiver, o senhor é o doutor que vai nos corrigir. Perfeito. Então, tivemos aí isso, muito bem, superávit de 2 milhões, e seria essa a meta nominal de 295, mas terminamos aí com 489. Negativo. Então, essa é a minha indagação. Se nós tivermos um superávit de 2 milhões e a meta era abater em 295, mas ao contrário, tivemos 489. Então, mostra que a gente gastamos mais ainda do que arrecadamos. Vamos lá. O que acontece? Primeiramente, só revisando, as metas fiscais do resultado primário e nominal, elas são metas que estão contidas dentro da lei de diretrizes orçamentárias. Ou seja, o que é que o Poder Executivo está dizendo? Eu me comprometo a reduzir a minha dívida pública em 295 mil. Eu me comprometo em reduzir o montante dos juros da dívida em 520 mil reais. Certo? O cálculo que separa o resultado primário do resultado nominal são cálculos totalmente diferentes. O cálculo do resultado primário, ele envolve a execução orçamentária de despesa versus a execução orçamentária de receita, certo? Considerando ainda o pagamento de restos a pagar, exatamente, processados. Então, pegando todos esses valores que são apurados dentro do balanço orçamentário, que demonstra lá o que foi executado de despesa, tá? Nós chegamos a um montante de 2 milhões e 59. Resumidamente, pegando a receita primária menos a minha despesa primária, eu chego a esse valor aqui, de 2 milhões e 59. Em relação ao resultado da média obtida pelo resultado nominal, o cálculo é completamente diferente. O cálculo envolve, por exemplo, haveres financeiros, aí eu vou precisar falar realmente uma linguagem um pouco mais técnica, mas ele envolve os valores disponíveis em caixas e equipamentos de caixas, ele envolve os saldos restos a pagar processados, ele envolve os haveres financeiros que são direitos a receber, entendeu, por parte dos valores assim considerados. Ele envolve o saldo anterior da dívida pública, entendeu? Fazendo sempre adições e subtrações para que de fato a gente venha chegar a esse montante aqui. Em questão também, se for o caso, novas inscrições de dívida fundada, entendeu? Então, diante dessas resultantes de mais esse, menos esse, nós chegamos a esse valor. Mas são cálculos, senhor presidente, totalmente diferentes. Tá? São cálculos diferentes. Então, a proposta seria reduzir a minha dívida pública em 295. Hoje o resultado está negativo. Não implica dizer que até o final do ano a gente não consiga reverter, além desse quadro aqui, mas fazer o cumprimento da devida meta fiscal. Entendeu? Mas são cálculos totalmente diferentes. Numa próxima oportunidade, eu e me coloco à disposição desde já, me proponho a explicar um pouco melhor para os senhores acerca disso. Tranquilo. Então, desde já queremos agradecer a sua presença nessa casa, para trazer aí nessa audiência pública a responsabilidade do nosso município com os gastos feitos em prol da nossa sociedade e o equilíbrio fiscal do nosso município. Então, muito obrigado. A casa está aqui sempre à sua disposição, à disposição do Dr. meu amigo em particular, a quem tenho uma grande admiração e a responsabilidade que tem no escritório. Então, muito obrigado, desde já quero agradecer
em nome de toda a vereança dessa casa, pela explanação que aqui foi dada. Eu não sei falar o vídeo como não, o vereador não deu, mas posso dizer que foi realmente uma aula para todos nós. Quero deixar por encerrada a nossa sessão e muito obrigado a todos que estão presentes.